Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora que vocês estão assistindo esse vídeo. A gente está aqui reunidos hoje, reunidas, para fazer um bate-papo sobre a plataforma Embaúba Play. Essa é uma ação que compõe um projeto de lei que foi aprovado via Lei Paulo Gustavo, via Governo de Minas, a quem a gente já antecipadamente quer agradecer pela aprovação do projeto, pelo apoio durante o ano em que a gente atuou com os recursos da Lei Paulo Gustavo, e havia no projeto prevista essa contrapartida, que é esse momento aqui de apresentação da plataforma e de discussão sobre aspectos relacionados ao streaming e a esse circuito de exibição que acontece pela internet, mas também os outros circuitos de exibição que a Embaúba também atua. Meu nome é Carla Maia, eu hoje vou ser a mediadora dessa conversa, mas na Embaúba Play eu atuei também como curadora durante justamente a vigência desse projeto da Paulo Gustavo. Vou fazer o bate-papo aqui com o Daniel Queiroz, que é o diretor e fundador da Embaúba Play, o Fábio Savino, que é coordenador geral, também está desde o início do projeto, e a Bárbara Bello, que é a atual curadora da plataforma, e foi comigo, compôs a equipe de curadoria quando eu ainda estava em atuação e seguiu o barco aí, né, Bárbara? Continuou com a missão de continuar. Então, é isso. Agradecer a Bruna, que está fazendo para a gente a tradução para Libras. E, pessoal, a nossa ideia é que isso aqui tem um tom mesmo de bate-papo, assim. Eu vou pedir o Daniel para começar com uma apresentação da plataforma, Daniel, falando um pouco como é que surgiu a ideia, a concepção da Embaúba Play e como é que foi esse processo também de imaginar a sua primeira formatação. Vamos lá? Vamos. Olá, pessoal. Muito legal participar dessa conversa com vocês, poder contar um pouquinho aí da história da Embaúba, conversar sobre curadoria, programação. Mas, enfim, acho que para falar da concepção da Embaúba Play, eu tenho que falar rapidamente da minha trajetória antes da criação como programador, curador de cinema. Assim. Então, eu atuei durante muitos anos com programação e curadoria para salas de cinema. Sou de Belo Horizonte, fui programador do Cine Humberto Mauro, no Palácio das Artes, depois do Cine 104, e trabalhei muito em mostras e festivais também, especialmente no Festival Internacional de Curtas de Belo Horizonte, onde eu fui da comissão de seleção, fiz curadoria por praticamente 10 anos, e também na Semana dos Realizadores, um festival que acontecia no Rio de Janeiro. Né? É, Nesse processo de fazer curadoria, especialmente para mostras e festivais, e com um curta-metragem especial, eu tinha uma angústia muito grande de entrar em contato com muitos filmes nos processos de curadoria, obras incríveis, maravilhosas, que a gente exibia no festival e que depois meio que subiam do mapa. Assim, filmes que estavam ali, percorriam algumas mostras, alguns festivais, eram exibidos e depois ficavam de muito difícil acesso. Os longas-metragens ainda eram mais facilmente encontrados, começava a ter um circuito possível pós-mostras e pós-cinema, mas especialmente no caso dos curtas e médias-metragens, os filmes se tornavam de muito difícil acesso. Né? Então, comecei a conceber esse projeto, esse projeto, a primeira vez que eu coloquei no papel, que eu comecei pensar em buscar algum recurso para viabilizá-lo, acho que era 2011, numa época em que ainda existiam as locadoras de DVD, mas a tendência que já se notava era que as locadoras migrariam para o ambiente virtual, né? Então, a tendência era que a gente passasse a ter locadoras online, e o meu projeto era abrir uma locadora online especializada em filme brasileiro que tivesse espaço para esses filmes que a gente não costumava encontrar facilmente, né? É, esse projeto, eu tentei algumas vezes entrar em leis de incentivo, ele não foi aprovado, acabei demorando um pouco para levá-lo adiante. Nesse meio tempo, eu decidi abrir uma distribuidora de filmes, que é a Embaúba Filmes, né? E aí até fazer esse parênteses, né, que a gente tem essa separação que muitas vezes não é claro para todo mundo, né? A Embaúba Filmes é uma distribuidora tradicional de cinema. O que a distribuidora faz? A gente fecha contratos com alguns filmes e esses filmes que a gente tem o contrato, a gente passa a representá-los no território brasileiro em todas as janelas. Então, a gente faz lançamento em salas de cinema,
vende para licencia, vende para plataformas, canais de TV, negocia exibições, enfim, a gente cuida da carreira do filme como um todo no território brasileiro, né? É, e aí a Embaúba Play é um projeto em separado, porque na Embaúba Play a gente tem muitos filmes que não são distribuídos pela Embaúba, né? A minoria é distribuída, mesmo porque a Embaúba tem é, aproximadamente 50 filmes no catálogo, e a Embaúba Play, hoje, depois o Fábio me corrija, tem em torno aí de 700 filmes já. Então, a gente tem muitos filmes que são de outras distribuidoras, ou mesmo filmes que não têm distribuidoras, que a gente negocia diretamente com os detentores dos direitos, né, com o produtor, com o diretor do filme. Mas, enfim, então tinha esse projeto que eu já concebia de ter essa locadora online, e ela acabou vindo depois, por contingências do mercado, de trabalho, de conseguir um financiamento, né? Ela foi lançada em maio de 2021. A gente aprovou um projeto na Lei Municipal de Incentivo à Cultura de BH, e aí fazer um agradecimento à lei e ao patrocinador, que foi a UniBH, que foi fundamental para a criação da Embaúba. A gente conseguiu aprovar esse projeto, era um projeto relativamente pequeno, de aproximadamente R$ 40 mil, que a ideia ali era o básico para a gente conseguir colocar a plataforma no ar, assim, para cuidar da parte técnica e tal. E aí, então, a ideia original era essa, assim, de criar-se uma plataforma especializada em cinema brasileiro contemporâneo, queria ter esse recorte, né, o conceito aí de contemporâneo é um pouco elástico, assim, mas a minha concepção era um pouco os filmes meio que de 10, 15, 20 anos para cá, assim. De certa forma era isso, era o trabalho que eu tive nesse período como curador, como programador, né, que eu comecei nesse trabalho em 2005, né, era reunir um pouco de tudo que eu tinha visto, fazer uma seleção desses filmes e montar a plataforma com esses filmes, com a proposta que ela continuasse se renovando com o cinema contemporâneo, né? E aí, vamos lá, você pode perguntar um pouquinho Não, também, falar eu para. ia perguntar, eu ia aproveitar para perguntar, antes de continuar, Dani, se foi nesse momento do projeto da lei municipal que essa parceria com o Fábio começou, né? Se foi nesse momento que escreveu o projeto para a lei que o Fábio entrou para fazer essa coordenação, talvez entender um pouco mais essa parceria de vocês dois, que estão desde o começo. Não foi exatamente da escrita, mas foi da execução, né? Isso, Fábio, Hum, acho que para não ficar falando só, contar um pouquinho da entrada dele, dos processos isso. que a gente vivenciou junto para colocar a plataforma no ar, né? Oi, gente. Então, queria primeiro agradecer, né? Continuar aqui essa conversa. Mas foi isso. Na verdade, o Dani já tinha o projeto aprovado e a gente estava no momento da execução já, assim, mas ainda, tipo, quase embrionário, sobretudo da questão visual, né, Dani? Assim, eu lembro da gente discutindo muito isso ainda. E aí foi desse momento, assim, foi tipo, que eu entrei já para também ajudar a pensar tanto a parte, de como funcionaria e tal, mas a partir do pensamento do Dani, assim. Então foi uma coisa, assim, eu entrei já, eu adoro, né? Tipo, eu também, eu e o Dani a gente se conheceu fazendo em festivais e fazendo curadorias e tal. Então, eu também tenho enfim, esse histórico de festivais, assim, já trabalhei em muitos festivais e já fiz curadoria de alguns projetos. Então a gente se uniu assim nesse momento. Eu lembro muita gente discutindo muito. E era pandemia, então a gente estava em casa, então ficava essa coisa assim. Às vezes a gente passava um tempão discutindo. A gente tinha um designer que criou a plataforma que ouviu muita gente, né, Dani? Eu lembro da gente discutindo cada detalhezinho, assim, isso aqui, essa linha, será que é importante? Será que não é? Por que que é importante? Por que que não é? Eu lembro enfim, desde o início, uma vontade, assim, de ser realmente um lugar de ampliar o acesso a esses filmes, né? Então, por exemplo, a escolha de não ter login, isso foi uma discussão longa, assim, que a gente decidiu que fosse de muito fácil acesso, sabe? Qualquer um entra e qualquer um dá play, assim. Não tem uma necessidade Uhum, de criar um e-mail, criar, tipo, um login dentro da plataforma e tal. Então, uhum. eu entrei nesse momento. E aí, depois, junto, enfim, a gente sempre se deu muito bem, assim, tanto na PJ quanto no PF, como vocês falam. E aí a gente foi construindo. Então a plataforma começou já com assim uma doideira de querer. A gente lançou já com quase 400 títulos. Assim, já foi tipo uma avalanche assim inicial.
E hoje a Sendo que gente a já dobrou. proposta, o projeto era de 40, 50 filmes, algo assim, né? Nossa, Mas, só 10 É, vezes a meta, né? Vamos é, subir a meta umas 10 vezes mais. mas o é, legal é isso, a gente entendeu que uma vez a estrutura pronta, a questão do número de filmes ali, claro, é um trabalho manual, um trabalho por trás maior, mas a estrutura já Sim. está lá, né? Pois é, nesse a momento de gente. decisões, além de escolher não ter login, vocês escolheram a plataforma também, que foi o Vimeo, né? Assim, queria entender um pouco essas, tanto o Vimeo quanto a proposta de negócios entre o T, VOD, o SVOD, aqueles tanto de VOD lá, VOD que tem, vocês podiam falar um pouco sobre essas duas escolhas também, da plataforma e o modelo de negócio, né? Sim. É, em relação ao modelo de negócios, inicialmente a gente pensava no TVOD, né? Para quem não é aí da área, Isso. a gente usa sempre os termos em inglês, infelizmente. O T é de transaction, né? O TVOD é quando você aluga filme a filme. E o outro modelo que se tornou um modelo vigente no Brasil e no mundo é o SVOD, o S de subscription, né? Que é o modelo de assinaturas, né? Então, lá no projeto original, a gente pensava isso, não, vamos entrar no aluguel filme a filme, entendendo que a gente não tinha ali também uma plataforma com um volume de atualização, com um número de filmes, tal, que talvez justificasse entrar no modelo de assinatura mensal, né? Se você tem uma assinatura, acho que você tem uma demanda ali de quem está assinando o serviço, de mais novidades, de cobrança, de serviço, não pode ter ali uma falha e tal, e a gente achava que não era o caso. Uhum. E, e até E hoje aumenta o é uma acesso coisa. também, né, Dani? Aumenta o acesso, isso de não ser uma assinatura, como a plataforma, além dos vídeos que você paga para assistir, né, nesse modelo de transaction, sobre demanda, você vai pagar para ver aquele filme, mas tem muito filme gratuito também. Então, o É, fato de não ser assinado favorece esse acesso que vocês estavam preocupados em garantir, né, para a maior parte das pessoas. isso que eu ia falar. Assim. Então, a gente entrou no modelo, a princípio, do TVOD, de aluguel, mas, em paralelo, com FVOD, que é o Free VOD, né? Que são filmes gratuitos que não tem cobrança. Como que se deu isso? Assim, a ideia é que a gente não tem, eu falei aqui já o valor que a gente teve para construir a plataforma, a gente estava longe de ter verba para licenciamento, que é o normal que plataformas que oferecem filmes gratuitamente, normalmente elas licenciam os filmes com os detentores dos direitos, pagando um valor fechado para o filme, para poder contar com eles na plataforma. A gente não tinha esse recurso para pagar cada filme que fosse estar na plataforma. Mas, ao mesmo tempo, a gente entendia que muita gente queria um espaço para poder mostrar seus filmes e toparia liberar os filmes de graça. Então, o nosso modelo de negócio foi assim: a gente propõe para o detentor dos direitos, falando, no momento inicial foi isso, estamos montando essa plataforma, tem esse recorte de cinema brasileiro contemporâneo, queremos convidar seu filme a integrar a plataforma. E aí você pode optar, se você quer ceder o filme e que ele fique disponibilizado gratuitamente, ou se você prefere que ele seja colocado em locação, e aí a gente divide os valores arrecadados. E aí o nosso modelo a plataforma fica com 40% dos valores arrecadados para sua manutenção e 60% vai para o detentor dos direitos. Então, com isso, foi a forma da gente conseguir um volume de filmes legal para a plataforma. Né? E aí, outra coisa que vale falar, a gente nunca quis fazer uma separação de curta e longa da seguinte forma: longa é pago e curta é gratuito. Pelo contrário, assim, eu trabalhando muitos anos como programador de curtas, tal, sempre batalhei para acabar com essas barreiras, para tratar curtas-metragens, longas, médias, como filmes e ponto. Então, isso foi algo assim que a gente fez tanto na concepção visual da plataforma, de não estar ali claramente separado, entre aqui são os curtos, entre aqui são os longas, estão lá os filmes juntos, e nessa proposta de modelo de negócio para o detentor dos direitos, a gente passa essa questão. Então, aí, naturalmente, os longas, de modo geral, preferem ser colocados para alocação. É, já os curtas, a grande maioria prefere deixar liberado gratuitamente. Mas não é uma regra. A gente tem longas gratuitos, tem curtas que estão para locação. Como eu falei, a decisão fica a critério do detentor dos direitos. Né? Na Uhum. prática, acaba que hoje a gente tem mais ou menos 70% do conteúdo dos filmes gratuitos e 30% pagos, né?
É Então, muito filme gratuito, né? Uma beleza essa é parte. muito filme gratuito. É. É, Fábio, e talvez você nesse pudesse falar um processo pouco. do. Desculpa, fala. Pode. Não, eu ia te Não, acho perguntar que essa nesse. coisa do Vimeo também, que você mexe muito nessa parte da coordenação Sim. da plataforma, mas pode acrescentar alguma coisa e comentar um pouco sobre Não, isso. eu acho que assim, como a gente, conforme a gente foi contactando os diretores, né, a gente teve dois, assim, a gente já está no momento que muita gente procura a gente querendo colocar os filmes na plataforma, né? A gente já chegou nesse momento, assim. Mas lá no início, quando tudo era mato, em 2021, a gente era um processo muito ativo, assim, de procurar, de escrever, de pedir, de realmente criar essa primeira grade de programação, entre aspas. E aí Uhum. teve momentos que a gente achava, muita gente preferiu botar gratuito mesmo, assim, porque era uma coisa de tipo, eu quero que meu filme seja visto, eu quero que meu filme esteja disponível num lugar onde tinha uma questão de curadoria, onde tinha uma preocupação. Então, assim, é um lugar onde você consegue navegar dentro da plataforma, então você consegue passar de um diretor a outro. Tipo, vários diretores têm quase uma filmografia completa na plataforma. Então, assim, foi muito engraçado perceber que existe uma vontade de que o filme esteja disponível, né? De que o filme esteja num lugar que não é só no Vimeo da produtora, ou no YouTube da produtora, que alguém tem que ficar catando, assim, é um lugar onde você vai entrar e você vai ter acesso a esse mundo, de certa forma, assim. Isso foi uma É, coisa que os próprios diretores, os próprios, enfim, detentores de direitos falavam, assim. Então, muita gente decidiu, sem nem muito pensar em colocar gratuito, o que pra gente é ótimo, assim, porque eu acho que é isso. Você tem, sei lá, tem amigos que são professores de cinema nos Estados Unidos que usam muito a plataforma por isso, assim, porque lá você consegue encontrar tudo, sabe? sim. E a escolha do Vimeo, eu acho que foi uma escolha quase imediata, assim, porque é uma plataforma que ela se voltou muito pro mundo do cinema, né? Assim, tipo, o Vimeo, eu acho que de certa forma revolucionou a curadoria de festival, assim, que antigamente você recebia uma pilha de DVDs que você tinha que passar pro próximo, pro próximo, pro próximo, e hoje você recebe tipo links com 100, assim. Uhum. E é uma plataforma robusta que dá conta de muita coisa, que tem as opções que a gente precisava, então tanto ter tipo a a questão gratuita quanto ter a questão de TVOD, né? Então ela dá conta dessas duas vertentes, assim. Uhum. Que tem suas limitações, como qualquer plataforma, né? Como qualquer empresa, mas que até agora, tipo, atende bem a gente, assim. Uhum. A gente está sempre procurando coisas novas, então, assim, pode ser que numa próxima conversa já não seja mais o Vimeo, mas por enquanto a gente está super, enfim, a gente gosta e tem essa robustez, né? Que eu acho que é importante, porque a gente está pensando numa plataforma que hoje, sei lá, tem às vezes quase 20 mil acessos mês, então, assim, precisa ter, tipo, uma solidez dessa parte, né? E o Vimeo traz isso Uhum. pra gente. Então, não é Sim. propaganda, gente, mas enfim, tipo, é isso. É, É, Então, assim, foi acho uma que o escolha Vimeo natural. viabilizou, né? O É, Vimeo viabilizou a exato, criação da assim. plataforma com um custo muito baixo, assim, porque o que a gente É, construiu basicamente foi um site onde por trás dele tem, a gente fala o que chama, o termo é embed, né? Mas que você coloca ali a janelinha que vem para assistir o filme. Quando você dá play, quem está hospedando o filme não é o próprio site, né? É o Vimeo que está por trás. E o esquema de aluguel, de locação também, o Vimeo viabiliza esse serviço, né? Então, para a gente não é ainda o ideal, porque tem duas limitações que nos incomodam muito no Vimeo, que eu acho que já vale citá-las, né? Assim, um é que o Vimeo não tem escritório no Brasil, não tem a possibilidade de cobrança em reais. E tem uma coisa muito chata da gente ter que anunciar o valor em dólar. Isso, a gente optou por ser um dólar e meio, o valor dos longas, e no caso dos curtas, é $1. O valor mínimo que o Vimeo permite também de cobrança é 0,99. Como a gente detesta esses 99, a gente arredondou para um. Então é ruim. Então o preço ficou um preço ok em reais, assim, menos de R$ 10 cada filme, a gente acha que é um valor relativamente acessível, é, mas é muito chato ter que cobrar, ter que anunciar um valor em dólar e a pessoa precisa ter cartão de crédito para alugar pelo Vimeo. Então a gente segue fazendo pesquisa, buscando outras alternativas ao Vimeo para hospedagem e para pagamento. Assim, né? A gente tem essa vontade que no futuro a gente possa ter pagamento por Pix, por exemplo, para facilitar, né? Então, agora, até então, as Alô, alô, opções que a Vimeo, gente. né? Se estiver vendo esse vídeo, eles podiam fazer Pois pressão para é, pelo menos começar a cobrar real, em real. Somos um grande mercado para o Vimeo, eles um podiam grande mercado, acelerar, Brasil bombando. aceitar Pix Mas e cobrar em é, reais.
Mas assim, até então as alternativas que a gente encontrou são alternativas bem mais caras, que a gente fica com receio, porque também teve sempre desde o início essa preocupação da plataforma não ser um serviço muito caro, e aí a opção pelo FVOD, TVOD ao invés do SVOD também teve a ver com isso. Assim, se a gente fosse por um esquema de assinatura mensal, a gente precisaria de uma estrutura de pessoal, de equipe tecnológica para dar conta disso, que o custo mensal seria bem mais alto do que com o Uhum, risco de, dependendo do número de assinaturas, inviabilizar o serviço, a gente ter que fechar a plataforma. Então, a uhum, ideia sempre foi tentar manter um custo baixo para que a gente consiga manter a plataforma de forma mais independente. E é o que uhum, aconteceu na prática. Assim. Então, a gente abriu com esse projeto da lei municipal por um ano. No momento de lançamento da plataforma, foi ali durante a pandemia, onde veio a lei Aldir Blanc, e a gente aprovou um projeto de uma mostra inaugural. Então, foi muito importante também a lei Aldir Blanc nesse sentido, porque ela viabilizou uma grande mostra de lançamento, ajudando a chamar a atenção para a plataforma, e essa mostra acabou ajudando também a pagar alguns custos iniciais e manter ali por um período inicial. Né? Mas depois disso, a gente teve fases em que não tinha arrecadação quase nenhuma, e aí a distribuidora Embaúba Filmes é quem mantém as contas básicas, que paga o Vimeo, que paga ali o necessário para manter a plataforma no ar. Então, essa também foi uma preocupação, e por isso que a gente segue com o Vimeo, apesar de. É isso, ele tem coisas muito boas e tem esse lado negativo que eu coloquei, mas ainda é o que viabiliza a plataforma. uhum. É isso que vocês estão contando também, acho que revela uma demanda do setor audiovisual por espaços de exibição, né? Quando vocês contam que o convite inicial, até de graça, o pessoal topava colocar o filme, houve muito mais filmes no início do que o que estava inicialmente proposto, talvez porque havia essa demanda reprimida por espaços de cuidado, zelo com esses filmes no ambiente online e de exibição. Vocês podiam falar um pouco, porque nesse comecinho, esses primeiros 400 aí, o número é muito impressionante, mas havia um desenho curatorial inicial, que era conduzido, imagino que mais por você, né, Dani, antes da minha chegada na equipe, da Bárbara, que era muito focado nos diretores, né, em filmografias. A página, inclusive, tem uma aba que é por direção à organização, né, para trazer também colocar a cara no sol desses diretores, assim. Foi isso? Vocês imaginaram reunir as obras completas ou quase completas por diretor? Fala um pouco desse desenho inicial antes da gente entender como é que isso se transformou com o avanço do projeto. Sim, que a gente já falou bastante de questões técnicas, né, da construção e Uhum, tal, e aí falando mais especificamente, assim, sobre escolha dos filmes, né, então era isso, assim, eu falei que tinha esse recorte inicial de ser cinema brasileiro contemporâneo, uma coisa ali que vem meio que geracional, assim, o cinema que eu, de certa forma, como programador, curador, acompanhei o seu crescimento, o seu desenvolvimento, né, esse cinema brasileiro pós-retomada, e principalmente o cinema brasileiro que veio pós equipamentos digitais, que eu acho que foi uma mudança muito grande, uma geração que começou a ter mais facilidade de acesso a câmeras digitais, a ilhas de edição, que são simplesmente o computador que a pessoa já tem em casa, e começou a vir uma produção mais independente. Assim, quando era na época da película, a cada curta você precisava viabilizar ali um recurso, uma grana, conseguir realizar. Eu acho que isso trouxe uma mudança e veio toda uma nova geração realizando filmes dessa forma. É, uhum, mas aí também não queria simplesmente qualquer filme. Assim, para mim tinha uma proposta muito ligada a cinema e a um cinema que, é, como é que eu poderia dizer, assim, um cinema relevante, um cinema que faça alguma diferença. Aí a gente pode depois falar um pouco mais, até ouvir você, a Bárbara, como curadoras que são não só nesse projeto, mas em outros, né? Falar um pouco sobre curadoria, escolha de filmes. Para mim a coisa sempre se deu muito naturalmente, foi aprendendo na prática, assim, né? Desde participação em cineclube, onde a gente escolhia filme ali para exibir no cineclube, depois trabalhando em cinemas, em mostras. Mas para mim o que eu sempre levei desses processos é que a gente tem que assumir um pouco a subjetividade das escolhas, assim. Primeiro, não existe isso, vamos ter os melhores filmes. Tá, quem que define o que é melhor, né? Então a gente pode até numa conversa de bar falar assim, eu quero os melhores filmes para Embaúba Play, mas
A gente sabe que não existe isso quando a gente está falando de arte, não está falando de matemática, né? Ah, esse é melhor, esse é pior, tal. Mas eu acho que a gente pode falar de filmes mais relevantes. Ou, no meu caso, assim, tinha muito uma preocupação com filmes que lidem com a linguagem cinematográfica, que busquem alguma experimentação, que tragam algum risco. Então, isso sempre foi um cinema que, na minha vida profissional, me interessou. Assim, um cinema que saia do lugar comum e que tenha um trabalho ali mais rebuscado, mais preocupado com a própria linguagem. Então, acho que tem Uhum, tanto então, assim, tem essa preocupação de cinemas que se pensam como cinema, que refletem sobre o fazer cinematográfico, que trazem isso para os filmes, e, claro, também, em paralelo, questões temáticas abordadas pelos filmes, né? Assim, filmes que tenham alguma relevância social, política, que tragam discussões pertinentes da nossa sociedade, de coisas que acontecem hoje, reflitam isso por meio do cinema. Então, para mim, foram dois pontos que sempre foram importantes assim para a escolha dos filmes, assim, ter conteúdo, né, ter algo a dizer e pensar na forma, né, em como dizer, porque também não basta um filme que tem um conteúdo muito importante, mas uma forma desleixada que não então, para mim, assim, os filmes que se destacam, os filmes que eu queria jogar luzes sobre ele, trazer para essa plataforma, eram filmes que se destacam no cinema brasileiro por essas questões, assim, de forma e de conteúdo, né? Então, sempre tive interesse muito grande por cinema experimental, acho que o universo do curta, de certa forma, naturalmente já costuma trazer isso, né? Já é um formato mais propício ao risco, à experimentação. Então, isso sempre me interessou e fez parte um pouco do recorte inicial que eu busquei para Embaúba Play, e não só para esse recorte inicial, mas para a continuidade do projeto, né? E aí acho que é uhum, bom também, para não ficar só eu falando tanto aqui, eu ouvi também você, Carla, e a Bárbara sobre curadoria e sobre a entrada de vocês, que para mim também eu já confesso que não foi fácil essa passagem de bastão, assim, porque a coisa que eu sempre fiz muita questão no projeto, a parte nobre e tal, era justamente as escolhas dos filmes, né? Então, uhum. mas por isso também que eu sempre busquei me cercar de pessoas em que eu tinha alguma afinidade, confiança, tal, para sabendo que uma vez que agora eu não tenho mesmo condições de tempo e de coisas de continuar fazendo a curadoria, porque a curadoria assiste, a gente pode falar mais sobre isso, mas implica em muitas horas e horas de trabalho, de acompanhar a produção de perto, assistir tudo que vem, né? Uhum. Então, mas foi um pouco a linha que eu quis colocar e que eu acho que, de certa forma, a gente conseguiu manter com o trabalho de vocês. Sim, eu me lembro da primeira conversa que a gente teve quando você veio me chamar, me convidar, né? O projeto, como eu falei no comecinho, ele foi aprovado por um novo edital, né, da Lei Paulo Gustavo, via Governo de Minas. Em 2024, a gente iniciou esse trabalho, né? Eu comecei em abril, mas eu me lembro da gente conversando e você me falou exatamente isso, assim, inclusive tentando deixar bem claro o papel que a Embaúba Play tem no cenário do streaming brasileiro hoje, porque um filme mais comercial, um longa de ficção feito nos moldes de um cinema, digamos, mais clássico, com uma vocação mais comercial, ele já encontra seu lugar numa Netflix da vida, no Amazon Prime. Essas majors acabam ficando de olho nesses filmes que seguem um pouco esse padrão mais mercado. E o cinema independente é o que fica sem espaço mesmo, o curta, o documentário, filmes que são feitos com propostas mais experimentais. Então, sempre houve, né, esse dever de casa que você deixou assim, tipo, olha, é um perfil que a gente quer manter, de ser uma plataforma dedicada ao cinema independente brasileiro, né? A esses filmes que têm pouco lugar ao sol. E desde o início estava muito claro isso. E que bom, né? Porque a gente sabe também que a exibição, falando um pouco assim de formas de fazer curadoria, né, Dani? Você falou dessa relação da curadoria, às vezes com escolhas que são subjetivas, sempre, né? Não tem muito como evitar isso. O crivo vai sempre passar por algo da nossa experiência com cinema, né? Do que a gente já consegue reconhecer como expressões que a gente valoriza. Não tem muito como fugir desse grau de subjetividade, embora a gente tente, mas quando a gente está fazendo, por exemplo, curadoria para festival, e aqui todo mundo tem essa experiência também,
a janela, eu gosto de usar a imagem assim de um filtro. São muitos filmes para a gente assistir, para selecionar muito poucos, por causa do espaço que um festival tem, né? É um espaço-tempo mesmo. Ele tem uma duração específica, ele tem os horários de sala ali que vai passar os filmes. Isso exige um crivo mais rigoroso e às vezes escolhas que vão ser sempre difíceis de deixar um filme de fora que poderia perfeitamente ser exibido, mas que vai ficar de fora porque simplesmente não cabe. E no streaming, eu acho que a figura muda um pouco. E a gente talvez saia dessa ideia de um filtro ou de um gargalo tão estreito, como acontece em festivais, e cai um pouco numa lógica de janela, de abrir janelas, porque tem mais espaço, né? É possível comportar mais filme. Imagina, a gente está aí com quase 700 filmes na plataforma, daqui a pouco a gente fala desses números, mas é muito filme que dá para exibir numa plataforma, no streaming, né? E aí, com isso, a gente consegue, inclusive. Eu me lembro de ter tido essa experiência quando eu estava na curadoria, selecionar e organizar amostras que não necessariamente estão dentro do que a gente mais pesquisa ou mais se aproxima no cinema. Vou pegar, sei lá, exemplos de filme, por exemplo, que flertam com um cinema independente, assim, mais de terror ou uma comédia. Não são os filmes que eu necessariamente costumo me aproximar, mas que eu vi e falava assim, não. Legal ter espaço para que essa proposta, que segue esses padrões de experimentação e de um cinema independente, não perder lugar, porque cabe, vai ter seus espectadores, e tem mesmo, né? Então, poder também ampliar, digamos assim, as escolhas e questionar nossos próprios crivos, às vezes, seguindo, claro, os critérios básicos, mas assim, né, de estar um filme bem acabado, bem realizado. Mas eu me senti muito feliz de poder ter mais espaço na curadoria, sabe? De conseguir, com isso, é, fazer escolhas, inclusive questionando o meu próprio crivo e deixando a coisa ficar mais diversificada. Acho que isso foi bem legal. E aí a parceria com a Bárbara foi incrível, né? A gente desde o início tinha previsto que essa equipe curatorial não ficaria só com uma pessoa. É sempre bom ter outro olhar, uma pessoa para discutir. Eu lembro eu e o Fábio lá fazendo a seleção para essa vaga de curadoria assistente, que foi quando a gente teve essa revelação, a Bárbara chegou para a equipe, e foi muito bom, porque eu acho que eu e a Bárbara, nesse sentido, a gente se complementava um pouco. Eu com essa visão de um cinema muito ainda afeito a algumas linguagens do real, o próprio documentário, um cinema, digamos assim, mais austero, eu diria. Eu gosto muito desses filmes mais sóbrios nos seus recursos, mais econômicos, e a Bárbara já aposta nos cinemas marginais, nos filmes bem que experimentam com a linguagem de um jeito ainda mais radical. O próprio trabalho dela de cineasta vai por aí, né, Bárbara? Aí foi incrível a sua chegada. Você podia falar um pouco também sobre isso, como é que você viu esse trabalho de curadoria no começo e contar um pouquinho para a gente dessa sua chegada. E aí, eu só vou complementar uma coisa Sim. enfim, eu não estava na curadoria e tal, mas eu estava sempre acompanhando, que é essa coisa, assim, às vezes a gente ia buscar um filme, né? Eu, tipo, ia buscar uma coisa, e esse buscar se desenvolvia em, de repente, lançar 10 filmes. Eu lembro muito disso, assim, a gente entrava em contato, falava, a gente queria lançar o seu filme. Aí o próprio realizador, tipo, mas eu tenho também esse, mas eu tenho também não sei o quê. E aí, como a gente justamente não tem, né? Acho que esse mais do funil da Cacá é perfeito, assim, como a gente não tem que fazer o funil, é só, tipo, reto, então pode cair, entra tudo, assim. E aí foi muito legal, porque a gente teve a oportunidade de ter projetos inteiros, de ter, né, tipo, filmografias mais completas, porque era isso, assim, um ou 10 ou cinco dentro da plataforma eles vão ocupar o mesmo espaço, eles vão ter a mesma luz, assim. Então, eu lembro muito desse desenrolar, assim, tipo, desses e-mails que, eu queria convidar um e-mail e de repente tinham 10 links para ver, sabe? Era uma coisa muito, tipo, automática, assim. Uhum. Ei, gente, é muito bom ouvir vocês. É um projeto de muito tempo. E aí, até a Dani estava contando do começo do projeto e tal. No início também, né, Dani? Tiveram muitos curadores convidados para fazerem programas dentro da plataforma. E tem essa passagem de Kaká, tem a sua passagem, Dani, a minha. Então, eu acho também que tem essa coisa muito bonita, né, em Baobab Play de ter reunido muitos olhares diferentes lançados à produção contemporânea brasileira, assim, ter possibilitado também diferentes direcionamentos, diferentes olhares, mesmo para esse cinema de mais radicalidade, mesmo partindo de uma mesma condução, como que isso pode ser tão variado e como é tão interessante que a Embolba Play possa acolher, né, diferentes olhares. E aí também complementando o que você estava falando, Cacá.
de uma maior janela e uma maior possibilidade de acolher mais filmes, eu acho que tem duas coisas, porque ao mesmo tempo em que a gente pode acolher mais filmes na Embaúba Play, também os lançamentos são semanais, né? São muito frequentes, são muito rápidos. Tem essa movimentação muito grande de filmes, muito constante. Então, também esse direcionamento a formar, né, conjuntos de realizadores e realizadoras, às vezes, e também pelas produtoras, ou por conjuntos particulares de filmes, enfim, mas principalmente voltado a focos, né? Os focos, e de vez em quando lançar conjuntos dentro da programação. E aí, isso para mim não é nem só uma questão de aumento de janela, mas como vai produzindo dentro da plataforma uma espécie de mapa mesmo da produção, né, contemporânea. Tem um mapeamento ali. E para mim foi muito lindo ter entrado na Embaúba Play, porque antes de entrar na Embaúba Play, era para mim realmente uma plataforma e é ainda uma plataforma de estudos, de condução de alguém mais nova que está chegando, começando, enfim, tava na graduação, né, quando eu entrei na Embaúba Play, que está começando realmente a entender o contexto do cinema brasileiro e que de fato era a Embaúba Play o meu guia em relação a isso, porque eu poderia acessar coisas de 2010, que enfim, eu tinha 10 anos em 2010, então eu não participava dos festivais do Brasil em 2010, e eu poderia acessar esses filmes e conhecer essas realizadoras, conhecer contextos, né? Em Embaúba Play também tem outras possibilidades ali dentro. A gente faz indicações, né, em cada página dos filmes, tem pequenos textinhos sobre os filmes, tem os textos curatoriais, então também, e tem indicações também de textos que pessoas escreveram sobre esses filmes. Então tinha para mim muito esse lugar de uma condução, de como me aproximar de um conjunto que é muito grande, cada vez maior, né? Então, cada vez mais os festivais recebem mais filmes, mais curtas, mais longas, é cada vez maior, cada vez mais difícil dar lugar e ter lugar para tanto filme que está sendo realizado no Brasil. Poucos curadores, poucos festivais para tanta produção, né? A difusão, ela é realmente o ponto é, que talvez, Sensível. enfim, mereça mais atenção nesses próximos capítulos de discussões do cinema brasileiro. E era para mim esse mapa. Então, para mim foi muito feliz entrar. Foi minha primeira experiência com curadoria e foi muito lindo estar com a Cacá, porque com a Cacá a gente de fato criou uma articulação, a gente escrevia muito juntas sobre os filmes. E eu acho que essa coisa de é muito importante ter alguém, de fato, conversando com você sobre a programação, sobre como, enfim, como pensar ela, que tipo de texto produzir. Eu não tinha tido, por exemplo, experiência com texto de curadoria mesmo, só de crítica, então fazer esse salto, porque é um texto de curadoria com Kaká Uhum. foi muito importante, assim. Mas sobretudo de entender. Esse cuidado em relação aos filmes, um cuidado em relação ao contato com as realizadoras e de uma organização e desse cuidado em torno dos filmes. Então, tudo bem, mesmo que seja uma programação semanal, como que a gente, enquanto equipe, de modo geral, eu, Kaká, Fábio, vamos ter esse cuidado com os realizadores de contatar, de apresentar os textos, de ver se está tudo certo com eles. São vários pequenos pontinhos que, na verdade, vão formando esse cuidado em torno dos filmes e que para mim, é um pouco o que assenta a confiança entre realizadores e Embaúba Play como um espaço de visibilidade importante do cinema independente e contemporâneo. Sim. É, E eu acho que forma uma coisa super interessante também. Cacá falou dessa diferença, dos nossos olhares, Cacá, com o cinema. E eu acho que Uhum. tem algo muito bonito que foi produzindo isso dentro da plataforma, das nossas diferenças, de poder
inclusive, enfim, diversificar a programação. Você conhece melhor certa parte da produção brasileira, eu conheço outra, e isso vai se complementando e vai diversificando a plataforma. Enfim, que vai ter filmes de 2002 e vai ter filmes de 2025. E como é que a gente vai articulando diferenças de olhares, vai ter uma atenção com certa cinematografia de documentário e vai ter essa atenção com uma cinematografia de gênero. Como que isso vai se articulando? E acho que Fábio falou uma hora sobre você poder passar de um diretor a outro na plataforma. Eu acho muito bonito o desenho da plataforma, porque para mim enfim, de uma frontalidade, de uma relação muito boa entre os filmes, essa possibilidade de passagem de uma coisa muito diferente à outra, mas também dos filmes, cada um deles dentro da plataforma, aparecerem por si só. Então, eu acho que tem essa relação tanto de olhar para um conjunto, quanto de você poder, em cada página de cada filme, de cada realizador, poder deixar esses filmes brilharem por conta própria, né? Que, por Uhum. exemplo, para mim parece muito mais diferente de quando você acessa o Netflix, aquilo parece um mundo sem fim, uma plataforma sem fim que tem um monte de coisa perdida que desaparece ali no meio. Eu sinto que a plataforma da Embaúba Play é o tipo de plataforma que não quer que os filmes desapareçam, quer realmente continuar chamando atenção para a presença de cada um deles ali. Enfim, eu acho que todos esses cuidados que eu estava falando tem muito a ver com isso, assim. Total, essa imagem que você trouxe do mapa é muito boa, sabe? Para mim, talvez fosse um mapa até meio astronômico, assim, é uma constelação, e a gente cria alguns agrupamentos, né? Além do próprio diretor, como uma forma de agrupar, existem essas mostras, esses focos que a gente começou a organizar mais a partir desse trabalho mais intenso de curadoria, né? Tendo um projeto por trás para viabilizar uma equipe. O Dani lá tendo que equilibrar em Baobab Filmes e Baobab Play, certamente ia ficar mais difícil, e a gente conseguiu pensar alguns filmes que se relacionam por caminhos, às vezes, pouco insuspeitos, assim, né? Então, por exemplo, a gente fez uma mostra, o tema era a chegada do verão, e ali dentro tem filmes de estilos muito distintos, e que aí também é uma maneira de constelar ou de mapear uma produção, é uma outra maneira de relacionar os filmes. Fazer cada filme brilhar, mas também propor articulações entre eles que não sejam tão óbvias. Também é um trabalho de curadoria interessante que a plataforma permite, favorecendo muito essa dimensão do estudo mesmo que você traz. Acho que ela é uma plataforma também para quem tem interesse em pesquisar, né? Tem as hashtags, as tagzinhas que a gente coloca para ajudar nesse passeio dos filmes que se relacionam pelo tema, né? Ou por algo do estilo. Então ajuda muito mesmo. Mas eu acho também que é legal a gente pensar, né? A gente está falando aqui de curadoria e dessas maneiras de selecionar que a curadoria exige, mas das maneiras de exibição também. O que eu acho interessante é que, mesmo sendo uma plataforma de streaming, a Embaúba Play nunca deixou de, até por ter talvez a empresa irmã dela, irmã mais velha, que é a Embaúba Filmes, de valorizar o espaço da exibição que sempre existiu e sempre haverá para o cinema, que é a sala de cinema, né? Essa relação com a sala. Então também havia, acho que houve desde o início uma preocupação em dizer, ó, a gente não está aqui para propor que agora o streaming é o que tem e vamos seguir por aqui. A gente nunca esqueceu desse lugar muito especial que é a sala de cinema, até dessa maneira, assim, havia um filme num festival, numa sala de cinema, um filme incrível, vamos trazer para Play. A sala também serve como esse lugar de apresentação, de experiência cinematográfica, assim, fundamental para uma plataforma funcionar. E me parece que a Embaúba, ela consegue fazer isso, talvez pela relação com a Embaúba Filmes, né, Dani? Uma coisa de não querer fazer com que uma coisa ofusque a outra, são complementares, assim, de alguma forma. Eu acho que parte justamente de um entendimento que a nossa realidade comporta diferentes janelas, assim. E eu já sou de uma geração que a minha cinefilia foi muito marcada pelo vídeo doméstico, assim, na década de 80 pegando muito filme em VHS, assim, na adolescência, vendo filme, indo em locadora, pegando filme VHS, passando pelo DVD, e o cinema ali em paralelo, assim. Então, eu tenho a visão que cinema é o lugar nobre dos filmes. Eu acho que todo mundo que faz um filme quer que seu filme seja visto nas melhores condições possíveis, assim. O cinema é esse espaço único onde você vai, claro, em condições ideais, ver o filme bem, tecnicamente, numa tela grande, com uma boa projeção, com um bom som, e principalmente com aquele ambiente imersivo que não se copia, assim. Você pode ter em casa o melhor dos equipamentos, você pode montar um cinema em casa
que a experiência do cinema em casa não vai ser igual à experiência de um cinema na rua. Em casa, você sempre vai ter ali o controle remoto à mão, a possibilidade de dar uma pausa e abrir a geladeira, fazer uma outra coisa, interromper para atender o telefone. E o cinema, eu acho que, pelo menos em condições ideais, é essa proposta ainda que você esqueça o mundo lá fora e mergulhe no filme, que você passe 2 horas com o celular desligado, esqueça tudo e fique naquela experiência que é ao mesmo tempo individual e coletiva, que você está vivenciando com outras pessoas na sala. Então, eu particularmente sempre valorizei muito a experiência do cinema. Eu adoro ir ao cinema, acho que é uma coisa que a gente tem que incentivar as novas gerações, tal, porque, assim, claro, a gente tem mudanças de hábito. Eu sou da época que você ia normalmente 2 vezes por semana ao cinema, isso era normal, muita gente que gostava muito de cinema fazia isso. Eu acho que hoje a tendência é que se vá menos ao cinema, o cinema ser um programa mais raro, mais especial, mas eu acho que todo mundo que gosta, trabalha com cinema, tem que batalhar pela manutenção desse espaço. Por isso que a gente briga muito por políticas públicas que valorizem também os espaços de exibição, né, que hoje os exibidores dentro do elo da cadeia são quem menos tem recursos incentivados, possibilidades ali de manutenção, tanto que as salas que têm boa programação hoje, grande parte delas são salas públicas, né? Salas que, ou públicas ou de instituições sem fins lucrativos, tem um mantenedor ali por trás, um patrocínio, porque não se mantém com bilheteria, é muito raro uma sala com uma boa programação conseguir se manter só com bilheteria. Então, acho que eu sempre fui muito defensor desse espaço do cinema, mas é isso, o cinema você vai ter ali a limitação de títulos disponíveis em casa vai ser quando você vai ter acesso a todos os outros filmes, ou os filmes que você perdeu no cinema, ou o filme que você quer rever. Então, essa discussão já vem de longo tempo, né? Quando criou-se a TV, falava-se que a TV ia acabar com o cinema e tal, e aí o cinema persistiu, e hoje realmente, assim, para pensar para o cinema mais comercial, os streams significam um baque grande. A gente vê, pós-pandemia, uma diminuição do hábito de frequência ao cinema e as pessoas vendo mais filmes em casa e menos filmes na rua, no cinema, né? Mas a gente, ao criar e trabalhar com uma plataforma, a gente não quer falar assim, ah, não, agora vamos ver filme em casa mesmo e é isso e acabou. Não, a gente entende o lugar da plataforma como um lugar complementar com experiências distintas. E aí, Uhum. voltando um pouco também para a curadoria, programação, a coisa para mim sempre ficou muito claro é como que cada filme se transforma a cada visualização de acordo com o seu entorno. Então, assim, a sua sensação, a sua percepção sobre um filme vai ser uma na sala de cinema, vai ser outra em casa, vai ser outra na sala de cinema se você reviu num outro dia, numa outra condição, se você estava com fome, se você estava com sono, quem que estava no cinema, o cinema estava cheio, estava vazia. A cada vez a experiência com o filme é única, assim. Então, Hum. é, e em casa também, assim, sempre fazendo um processo de curadoria para mostras, festivais, eu fazia muita questão de rever os filmes, que eu vi ali uma vez, o tempo é limitado, você tem que ver, às vezes, centenas de filmes, toma nota e tal, mas eu acho que para você fechar uma programação é fundamental a revisão, assim, você voltar ao filme, ver de novo, repensar, porque é isso, a cada visualização você vai ter ali algumas percepções, né? É, Hum. e só queria voltar no ponto que você colocou, que acabou que eu não respondi muito bem, de ter esse foco em diretores na plataforma, mas Uhum. acho que isso se deu também de uma forma meio natural e de uma herança que a gente tem do cinema de autor, né? Assim, acho que o cinema brasileiro e a cinefilia foi muito pautada por essa ideia, talvez venha da França, de outros países, de encontrar o cinema de autor, daquela pessoa que tem uma proposta, que tem uma trajetória e que você quer acompanhar os filmes dessas pessoas. Então, nesse Uhum. momento de criar uma plataforma onde eu estava olhando ali para os últimos 15 anos, o que eu tinha visto no cinema, eu tinha muito isso, muitos diretores que hoje são talvez alguns dos nomes mais relevantes que a gente tem no cenário brasileiro, eu descobri ali nos curtas, assim. Então, a gente pode citar nomes que estão muito em voga hoje, assim, Kleber Mendonça Filho, Juliana Rojas, Marco Dutra, Caetano Gotardo, Paula Gaetan, é, são muitos nomes que a gente tem, assim, que podia conhecer os trabalhos nas mostras, festivais, então tinha essa vontade também de falar assim, olha, hoje você conhece o Kleber do Agente Secreto, olha os curtas que ele fez antes, assim, olha o que tem ali. Então tinha essa vontade também de reunir filmografias de nomes relevantes, assim, né? Entender um pouco
desse contexto. Não é uma coisa que a gente, não, todo mundo que tiver no Embaúba Play, a gente quer ter todos os filmes. Uhum. Não é necessariamente isso, né? Eu acho até que tem nomes que justifica mais você ter uma filmografia completa e outros menos, mas eu sempre achei interessante essa ideia de poder conhecer a obra de alguém, né? E hoje, Uhum. assim, a coisa se caminha muito, né? Isso é uma coisa é legal, o Fábio que fala muito disso, assim, uma coisa que foi caindo a ficha pra gente, que muito mais do que uma plataforma de streaming, hoje a Embaúba Play se aproxima do que seria uma cinemateca, né? Tá certo que a gente não está ali preservando cópias na sua melhor qualidade, na sua qualidade original, num arquivo de exibição, mas, de certa forma, é um trabalho de uma cinemateca na medida em que a gente tem filmes que você só vai encontrar na Embaúba Play, assim, que não estão disponíveis em outro lugar, e é uma possibilidade de acesso, né? Então, hoje a gente a gente recebe muito retorno de pesquisadores, de professores, de estudantes de cinema, de pessoas que têm essa possibilidade ali de fazer esse percurso de formação, e que é fundamental e não é fácil, né? Quando a Bárbara agora está com esse desafio, não só de fazer que a gente tem essa proposta de fazer curadoria, de trazer novos títulos para a plataforma, mas a gente quer sempre também trabalhar com os filmes que já tem ali dentro, né? Então, vocês falaram um pouco sobre isso, esse desafio de que alguns filmes não fiquem muito escondidos, que esses filmes possam voltar a ser vistos, tá? Então, dentro da proposta de trabalho que vocês tiveram, né, que você teve, que a Bárbara tem hoje, tem isso assim, não só de trazer novos filmes, mas como criar coleções, pensar em colocar em evidência alguns filmes novos em diálogo com outros filmes que já estão dentro da plataforma. E não é um É, trabalho fácil porque as pessoas precisam assistir muitos filmes. Para fazer isso, a gente precisa de um curador novo, alguém que entre na Embaúba Play agora vai ter assim que trabalhar muito para poder assistir muito filme que está ali para ter conhecimento desses filmes para poder fazer esse tipo de jogo, que não é fácil. Eu mesmo não estou dando conta. Hoje eu não assisti todos os filmes que estão na Embaúba Play. Assim, tô acompanhando aí, tem vários lançamentos incríveis tal, que estão rolando e que no meu dia a dia, às vezes, eu não consigo assistir todos, né? Então, é difícil uhum. também ter alguém que tem esse domínio de tudo que está ali na plataforma, né? Acho que é um desafio que só vai aumentar. Acho É que você está uma E eu falando coisa queria de que a falar uma. gente. duas coisas. Vamos lá. Fala, Um Juliana. de cada vez. Vai lá, Fábio primeiro, depois a Bárbara, depois eu falo. Não, eu acho que tem duas coisas assim que complementam um pouco o que a gente está falando. Primeiro que a Play se tornou de fato um lugar de referência, tanto para você ver, quanto também de contato. Assim, a gente recebe muito e-mail de gente. Eu vi o filme na plataforma e gostaria de exibir no meu festival, ou gostaria de exibir no projeto que eu estou fazendo. Assim, é uma coisa que a gente recebe quase cotidianamente, assim. Então, assim, virou uma coisa. A gente não sabe como contactar o diretor, a gente escreve no contato@embaúbaplay.com, sabe? Virou assim, tipo, muita gente escreve pra gente. É muito legal, assim, de ver esse reconhecimento da plataforma como, de fato, esse lugar central do cinema brasileiro contemporâneo independente, assim. Tipo, é o lugar, na dúvida, a gente vai pra lá, sabe? A gente primeiro olha pra esse lugar. E esse ano, a gente tem um projeto que foi uma parceria, tipo, entre a Play e o Espaço Petrobras de Cinema, em São Paulo, que a gente fez 10 sessões, então foram 10 semanas de programação de curtas a partir enfim, do que a gente tem na plataforma. Então a gente levou para a sala de cinema o que a gente já, tipo, tem na plataforma. E aí a Hum. Bárbara fez, enfim, brincou com esse catálogo, né? E montou 10 sessões que foram, tipo, ficaram maravilhosas, só a partir do nosso catálogo. Então foi uma coisa muito. É isso, assim, é voltar, né? É tipo sair assim, chegou na plataforma, saiu da plataforma, voltou pro cinema, sabe? E Sim. eu acho que isso foi um projeto super legal, assim, enfim, a gente tem sempre essa tentativa. Então eu acho que hoje eu bato, foi como o Dan falou, eu bato muito nessa tecla, assim, eu vejo a Play e até como pensamento político, estratégico, assim, muito mais como um lugar de preservação, que não é tipo essa preservação física necessariamente e tal, mas é uma preservação da memória disso, assim, porque a gente tem diretores que têm desde o primeiro curta até o último longa, sabe? E tem gente que faz questão de falar, olha, eu já tô com um curta rodando no festival, mas eu quero entrar na plataforma logo depois. Tipo, as pessoas já se programam para que isso, para que seja essa próxima janela, assim. E eu acho isso Uhum. muito importante, e muito essencial, assim, para o trabalho que a gente está fazendo hoje, né? E ter Demais. essa e não ter, né, esse pensamento de concorrer
com esses milhões de streamers que já existem, ou seja, de entender o nosso lugar como um lugar nosso e não tipo em disputa, é muito importante assim. E eu acho que hoje a gente está nesse lugar, assim, a gente não está em disputa aqui no meu plataforma, sabe? A gente não está, mas a gente precisa disso. Não, é tipo, a gente está construindo esse lugar, que é um lugar de você vai sentar e você vai assistir muita coisa. Sabe? Uhum. É quase uma cinemateca nesse lugar, daquelas salinhas que você podia ir nas cinematecas e falar, vai, eu quero ver tal filme, você ficava naquela sua salinha, só você. Não sei o quê. É exatamente isso, só que, tipo, num outro lugar. Mas era isso que eu ia comentar, quando vocês comparam com a Cinemateca, é porque eu acho que acaba sendo um espaço virtual, mas um espaço de construção de memória e de promoção de reflexão, porque eu acho que a Cinemateca tem esse perfil, né, de ser um espaço de pesquisa também. E, sobretudo, de construir uma memória, porque eu me lembro mais de uma vez, e aí é lindo essa relação com a sala de cinema, que também está sempre voltando, né, levar da Play para a sala de cinema, preservar esse espaço ou fazer parcerias com distribuidoras, né? Não só em Alibaba Filmes, naturalmente é um grande fluxo de filmes que sai da Embalba Filmes e acaba vindo para Play. E aí, por exemplo, vou lançar um filme de uma diretora, quando vem para Play, vai passar os primeiros curtas dela também. Então, tem toda essa construção de uma memória. Mas vocês fizeram parceria também com a Vitrine, por exemplo, que é uma outra grande distribuidora. São maneiras de fortalecer esse elo da cadeia, que é a distribuição e exibição, né? Que é a difusão, que a Embalba Play tem muito forte, assim como quem quer destacar que ainda acreditamos no circuito de exibição sala de cinema, estamos aqui para tentar fortalecer isso também. É uma reflexão que está sempre presente. Então, como espaço de memória e reflexão, ela se diferencia das outras plataformas mesmo, né? Você queria falar, né, Bárbara? Eu ia comentar isso do Curta 6 que o Fábio falou, mas eu também ia aproveitar, aproveitando isso que você falou agora, de ser um espaço de produção, de reflexão e memória, né? Eu acho que tem um tipo de relação espectatorial muito diferente com a Embaúba Play. É diferente, enfim, com outros streamings brasileiros menores. É difícil pensar nesses streamings como streamings de uma vou maratonar em Baúba Play e ver incessantemente 6, 7 horas seguidas de filmes. Assim, às vezes a cinefilia ataca e pode até ser possível, mas eu acho que os filmes que estão ali, eles colocam pra gente de fato outra relação espectatorial, às vezes mais desafiadora, ou enfim, de outra ordem de reflexão mesmo. Achei muito bom isso que Dani falou, por exemplo, do Kleber, dos primeiros curtas do Kleber, porque dizem de um cinema independente pequeno, de pequenas equipes, amador, no melhor sentido possível da ideia, e que tem esse lastro histórico ali, assim, para a gente acessar e compreender uma trajetória de cinema brasileiro ampla, assim, né? Essa trajetória do Kleber diz respeito à trajetória também de, enfim, outras gerações, de outras figuras da geração dele, e que eu acho que se relacionam e estão ali presentes. Acho isso muito forte. E o que eu ia comentar? Eu ia falar também que tem essa presença de uma enfim, essa reflexão mesmo que tá dentro da Embaúba Play como uma forma de relação com os filmes que estão ali mesmo. Era isso. Eu acho que tem uma preocupação central que é que os E- filmes sejam vistos. Uhum, sim. Eu acho que Falando isso em tudo que a gente está falando filmes, tem a ver com isso, né? Que os filmes circulem, sejam vistos, sigam vivos, que a gente não fique só naquilo que está em evidência no momento, né? Mas eu acho que a uhum, ideia é um pouco essa. Então, igual você estava citando, essa parceria com a Vitrine, para a gente foi fundamental. Fiquei muito feliz com a possibilidade de a gente fechar essa parceria, porque é uma distribuidora que tem um catálogo incrível de cinema brasileiro, assim, acho que foi meio que pioneira a Vitrine, no sentido de ter um olhar para o cinema brasileiro mais independente, autoral, fazer muitos lançamentos nessa área, mas é uma dificuldade que todos nós vivemos, que a Vitrine vive e tal, de alguma vez que passou o cinema, tá, e alguns filmes ali, os grandes streams não quiseram comprar,
TV comprou, às vezes acabou o contrato, tal, onde que esse filme vai ser visto? Para onde que ele vai? Assim, a gente tem Hum, relativamente poucos espaços, apesar de ter uma proliferação de streams, ter muitos streams, tem muitos filmes que têm dificuldade ainda de ser visto, né? Então, foi muito legal que é. a conversa com a Vitrine começou nesse sentido. Falou, ó, temos vários filmes aqui no nosso catálogo que não estão disponíveis em lugar nenhum e pensamos no Embaúba Play como lugar que eles podem ser vistos, podem ser encontrados, tal, e aí fechamos essa parceria para lançar todos os filmes que eram possíveis dos catálogos deles, que é bom também as Sim. pessoas entenderem que muitos filmes têm contratos de exclusividade. Então, às vezes, a Netflix, a Disney, uma plataforma compra um filme, ou o próprio Canal Brasil, tal, e tem um período ali de exclusividade que o filme não pode passar em nenhum outro lugar, né? Então, a gente Uhum. lida também com essas limitações. Mas tem filmes que não têm contrato de exclusividade, e tem filmes que não têm contrato nenhum, então perdidos por aí, né? Total. E esse gargalo da exibição, que acho que a Embaúba vem tentar, digamos assim, alargar, né? É porque não só o filme às vezes tem dificuldade de chegar na sala de cinema, como quando chega numa sala de cinema, depende do número de espectadores para continuar disponível para visionamento, né? Tem que a pessoa tem que fazer bilheteria. Quem está assistindo e talvez não conheça muito bem dessas lógicas, né? Para colocar um filme numa sala de cinema mais de uma semana, o filme tem que estar dando esse resultado numérico, de número de pessoas indo assistir. E com isso, muitos filmes entram em cartaz, sobretudo esses que são mais independentes, e ficam uma semana, 2 semanas. Não dá tempo de você, às vezes, se organizar para ir ver o filme. Quando você vai ver, ele já saiu, porque não teve um número suficiente. Aí, nesse sentido, quando a gente pensa nessa maneira a Embaúba Play fortalecer né, a visibilidade dos filmes, também é nesse sentido, porque ali não tem esse limite temporal que a sala de cinema coloca, o filme está ali. Então, se uma pessoa depois, perdi no cinema. Vou passar muito. Onde é que eu acho esse filme? Tem uma possibilidade, né, de tornar o filme visível, que é isso que o Dani está reforçando muito na fala dele. Ela entra aí, a Ibaba Play entra com um papel importantíssimo, né? Não tem aqui, não tem prazo, assim. Pode estar, o filme está ali guardado. Claro que tem alguns filmes que estreiam por pouco tempo, também são retirados depois, né? De acordo com o interesse dos produtores, dos distribuidores, mas de modo geral é mais generoso, né? A gente está num lugar mais de generosidade, assim, de deixar durar um pouco mais e disponibilizar o filme por mais tempo, né? Mas eu queria saber, gente, a gente está falando tanto desses filmes, vocês têm aí uns números? Quantos filmes a gente está falando na plataforma hoje? Talvez só para a gente ter noção de quanto, o que que a gente está falando aqui atualizado. Você tem aí, Fábio? Bom, então, hoje a gente tem 819 filmes Oi, publicados na plataforma. Peraí, que falhou para 819, mim um pouquinho. 819? isso. Com, Uau. tipo, já uma previsão de chegar a quase 850 daqui a 2 semanas. Então, assim, tipo, é isso. Eu, às vezes, tenho que cortar as asinhas da Bárbara. Tu fala, Bárbara, vamos lançar um filme por semana. Daí a Bárbara vem assim, não, mas é que eu conheci fulaninho, ele tem 10 curtas. Eu acho que seria muito legal, tipo, colocar todos os 10. E aí, tipo, no final a gente acaba botando todos os 10. E é isso. Então, o nosso crescimento é quase exponencial, assim. É, Uhum. então, assim, a gente está com 819, né, dentro da plataforma como um todo. Eu acho que é muito legal, assim, voltando um pouquinho às coisas que falaram que tudo que a gente pensou lá atrás, eu e Dani, assim, de como construir a plataforma. Então, vamos criar coleções, vamos criar tags. Tipo, tudo isso hoje faz muito sentido dentro da plataforma, sabe? Coisas que lá atrás a gente nem sabia muito bem como que a gente ia utilizar. A gente tinha uma ideia e um sonho. Mas, assim, acho que foi muito legal quando Kaká e Bárbara entraram, que isso foi começando a ser, de fato, utilizado, assim, no cotidiano, sabe? Então, tem filmes que estão dentro de três coleções completamente diferentes, mas é isso, eles se encaixam de formas diferentes dentro dessas três coleções. E isso é muito legal, porque você vai navegando, assim, é uma plataforma bem intuitiva. Para mim é uma plataforma clara, só fazer ela ser branca para mim já é tipo, sabe, ela é limpa assim. Então ela não é tipo uma plataforma poluída. Então assim, a gente teve, né, desde o início, no último mês, por exemplo, não, desde o início da plataforma, então desde maio de 2021, a gente teve 316 usuários, 316 mil usuários diferentes. Então assim, a gente tem uma quantidade muito grande. Sendo Uhum. que desses 316, assim, no último ano foi quase 100. Então, assim, a gente está num processo de realmente crescimento, né? A gente teve, desde a entrada da Kaká também, teve um volume, assim, de entrada de filme mesmo, com esse olhar mais territorial bem mais forte, assim, depois com a Bárbara continuando. Uhum. É, e aí, um parênteses, assim, eu acho que é muito legal também
a gente vê o crescimento das pessoas, sabe? Não só da plataforma, assim. Então, quando a gente chamou a Bárbara era isso, assim, era tipo uma mera estudante em Cachoeira, tipo, tinha acabado de chegar de Minas, assim, querendo muito para fazer parte. E hoje ela tá aí já, tipo, fazendo filme, ganhando prêmio, fazendo curadorias próprias, tipo, fazendo assistência de festivais gigantescos. Então, assim, é muito legal também olhar para isso, sabe? Tipo, também como um lugar de ensino, entre aspas, sabe? De Uhum, multiplicação de conhecimento, assim. E não só dos filmes, né? uhum, Então, é isso, assim. A gente teve 316 mil usuários. A gente teve uma quantidade muito maior de acessos, assim, que eu não consigo dar um número agora, mas, assim, tipo, você multiplica isso por muitos. Porque a maioria das pessoas, a gente tem uma retenção muito grande, assim. Então, a maioria das pessoas volta. Ninguém acessa uma vez, quase ninguém acessa uma vez e nunca mais aparece. Até porque é isso, a gente tem lançamentos semanais. E esses lançamentos semanais nunca são de um ou dois filmes. É sempre, tipo, uma quantidade robusta, assim. uhum, Então, assim, hoje é meio impressionante, eu acho muito impressionante, assim. A gente, recentemente, a gente teve que, né, a gente participou de uma pesquisa de várias plataformas nacionais, assim, e pro tempo da nossa, assim, né, que a gente está falando de quê? 4 anos, basicamente, né, Dani, assim, é uma quantidade de filmes muito maior, assim, mas não é tipo uma ou duas vezes, é tipo três, quatro vezes, é uma coisa, assim, completamente por isso, mas porque a gente, eu acho que tem esse pensamento do não gargalo, sabe? Assim, do tipo, a gente não uhum, vai escolher um. Por que a gente não bota os cinco, sabe? Por que a gente não deixa esse espaço para o diretor estar ali? Por que que... E aí, quando eu uhum, falo o espaço, é porque o diretor está ali com toda a sua cinematografia, sabe? Tipo, isso é muito legal também, assim. uhum, Então, não sei, a gente pode falar de milhões de números, gente, assim, mas eu acho que o mais importante são é o número de filmes. Eu acho que é essa coisa, tipo, assim, acho que quando a gente chegar em 1.000, a gente vai, tipo, fazer uma festa. E Vamos! conhecendo a Gostei da Bárbara, isso ideia. vai ser Vamos! daqui a, sei lá, 2 meses. Uau! Então, mas eu acho também essa coisa de acesso, eu acho que é muito importante. A gente tem acesso do mundo todo, assim, a gente não tem só acesso do Brasil, como eu disse, assim, a maioria dos nossos filmes, eles estão liberados para o mundo todo. Então a gente tem acesso de gente nos Estados Unidos, muita gente nos Estados Unidos, muita gente em alguns países da Europa, França acessa muito. Uhum, Espanha, Portugal. Então, assim, isso é muito legal, sabe? A gente acha que outro dia eu levantei, a gente teve acesso de mais de 170 países, ou não, acho que não tem 170 países, mas enfim, assim, tipo, mais de 100 países no mundo todo com certeza já acessaram, sabe? uhum, E a gente tem filmes com legendas, também tem isso, assim, muitas das pessoas mandam as legendas, porque são filmes que participaram em festivais, então eles mandam as legendas. Então a gente tem filme com legenda em português, com legenda em inglês, com legenda em espanhol. A gente tem filmes falados em diversas línguas também, porque é isso, né? E diversas línguas não só de fora, porque são filmes ou de coprodução ou que tem alguma participação, mas também muitas línguas brasileiras, né? A gente não tem só o português no Brasil. E a gente tem uhum, muitos filmes, tipo, falados em diversas línguas indígenas. Isso é muito uhum, legal, assim, tipo, foi um trabalho que, né, a Cacá puxou algumas programações, a Bárbara também puxou, a gente, quando fez aquele trabalho que a Bárbara comentou que durante um tempo que era a Embaúba Play Convida, e aí a gente teve diversos curadores convidados, a gente teve, tipo, uma curadoria da Júnia que foi basicamente de filmes indígenas, então, assim, a gente tem essa vontade, sabe, assim, de multiplicar. E aí eu acho que isso é muito gostoso de se ver. Você vê filmes falados em outra língua, você vê filmes filmados em outros espaços físicos do Brasil, né? Assim, a gente está falando de um uhum. país, enfim, continental, né? Então, Sim. Muitos filmes com medida de acessibilidade também, né, Fábio? Eu ia comentar é, isso, né? a gente teve essa vontade, assim, né? Hoje, quase todos os filmes que são com financiamento público, eles são obrigados a ter as medidas de acessibilidade, assim, pelos próprios editais e a lei atual. É, Então a gente também foi em busca disso, para ter esses filmes na plataforma, né, assim, com essas medidas. Hoje o próprio Vimeo, por exemplo, ele já tem essa tecnologia de você poder botar uma audiodescrição, de ter uma legenda descritiva separada, enfim, é, Uhum, de ter livros. Então, e a gente tem uma coleção focada nisso, assim, que é muito legal, sabe? Porque, é, enfim, quando a gente está falando de diversidade, a gente está falando de todas as diversidades, né? E a gente poder ter isso na plataforma foi uma busca nossa, assim, que nem sempre é fácil, porque é isso, assim, sobretudo para os curtas. Muitos dos curtas, né, assim, são feitos com pouco dinheiro, ou quase nenhum dinheiro, ou nenhum dinheiro público. Então, assim, e a acessibilidade, fazer essas medidas ainda não é uma coisa tão barata assim. Mas a gente tem uhum. muita coisa já que já permite, que já está lá, assim.
Sim. Acho Então, que isso tem a ver com o perfil, né? Uma plataforma que é mantida por política pública, né? Até esse momento, a Embaúba Play, tudo que sim. ela conseguiu avançar, crescer e se estruturar foi em função das políticas públicas para a cultura mesmo. E aí garantir o acesso é sempre uma contrapartida, né? Necessária nesse caso. É outro diferencial que ela tem, né? É. Está Queria atrelada a até essa questão da Sim. política. Fala, Dan. Queria até aproveitar desse momento que a gente falando dessa coleção com acessibilidade que a gente lançou, né? A ideia é essa, todos os filmes que a gente busca, a gente pergunta, tem legenda em inglês, tem legenda em espanhol, tem medidas de acessibilidade? E os filmes que tem, a gente procura incorporá-los ao acervo. Mas eu queria só destacar que a gente ainda, ligando com essa questão que você falou da sala de cinema, de espaço de exibição, que a gente tem uma série de filmes na coleção com acessibilidade que estão disponíveis, porque a gente teve o aval aí dos detentores dos direitos, para que muitos desses filmes estão disponíveis gratuitamente para quem quiser fazer sessão acessível. Então, quem quiser fazer sessão de filmes com Libras ou com qualquer uma das medidas, ou mesmo com as três, a gente tem uma série de filmes que estão disponíveis, está indicado lá dentro da plataforma, e as pessoas podem nos procurar para fazer exibições do filme fora da plataforma, né? Então, acho que é essa Olha que preocupação legal. de tentar viabilizar, aumentar esse acesso a filmes acessíveis para quem precisa aí das medidas de acessibilidade. Sim, e de novo, para não esquecer da importância de continuar exibindo esses filmes numa tela de cinema, numa sessão coletiva, né? Porque isso também é um incentivo a isso. Programem esses filmes para esses momentos, esses espaços coletivos, né? Isso é novidade para mim, não estava sabendo dessa parte. Muito legal. Mas falando em políticas públicas, gente, é que talvez a gente pudesse comentar aqui, porque eu acho que o objetivo nessa conversa não é só ficar tão autorreferente, né? Falando só da Play, mas também fomentar um pouco de reflexão, de pensamento sobre o que representa para o circuito audiovisual essa chegada do streaming, né, como um novo hábito de espectatorial, e o que isso está mobilizando em termos de organização política. Estou falando aqui especificamente da regulamentação mesmo, do streaming, né, e do VOD, tudo isso que está agora, nós estamos num processo, né, de lutar por isso. E os projetos que estão em tramitação, ele tem pontos fortes, pontos frágeis também. Eu queria que vocês falassem um pouco, quem tiver mais à vontade aí para começar, sobre essa questão, para a gente entender um pouco como é que isso afeta a Play, inclusive, né? O que que isso significa, o que está em jogo aí na discussão, que isso significa para a própria Play. Bem, acho que eu posso falar um pouquinho, eu tenho acompanhado as Tem acompanhado discussões. bem. Uhum. E é isso, assim, o Brasil é um dos poucos países que ainda não regulamentou o VOD, que ele acontece ainda meio que sem regras, e essas regras estão sendo discutidas no Congresso já há alguns anos, infelizmente a tendência, assim, as regras estão só piorando antes do projeto ser aprovado. O que tinham de propostas originais e o que está posto hoje para votação no Senado é um projeto que eu considero bem complicado. Assim. A gente pode falar de alguns pontos básicos. Assim. Primeiro é o Condecine, né? Seria a parte do faturamento das plataformas que elas vão pagar de imposto que vai ser voltado para a produção audiovisual. Então, todo mundo que está no setor audiovisual tem imposto na TV, no cinema, tal, que é para abastecer o próprio fundo setorial do audiovisual, né, com essa taxa, com essa Condecine. E aí tem países como a França, onde a taxação é mais de 15%. No Brasil, hoje, houve uma defesa grande da classe que fosse pelo menos 12%. O projeto que estava em discussão na Câmara já baixou isso para 6% e agora foi para o Senado com 3%. Então, assim, a gente vê que tem um lobby muito forte dessas big techs, dessas grandes plataformas, tal, que as regras estão ficando um pouco complicadas. Né? Uhum. Acho que eu teria do meu fone de ouvido. Nós estamos te ouvindo bem, se for. Não, é porque eu acho que acabou a bateria, eu vou sem o fone agora. Tá É, bom. Mas mas continua boa a qualidade, está tudo bem. Mas então, assim, esse é um dos pontos. Aí, além disso, tem um outro ponto bem complicado que na regra que está agora posta, que 60% desse valor que é só de 3% do faturamento, que teria de ir para a área, está sendo permitido que 60% desse valor seja destinado para produções próprias. Então, a plataforma hoje que já investe o dinheiro próprio em produções, ao invés de colocar o dinheiro próprio, vai deixar o dinheiro que iria para a área, que iria para a produção independente, 60% desse 3% poder ser investido em produções próprias, se for mantida o projeto que está em votação.
Um outro ponto para mim bem complicado é o percentual de obras brasileiras exigidas para as plataformas, né? Que está sendo colocado hoje em 10%. Então, pelo volume de produção que a gente tem hoje no Brasil, pelos números, poderia facilmente a gente colocar isso em 20%, num percentual mais alto, que levaria a mais contratações de filmes, uma presença maior do cinema brasileiro nessas plataformas, assim. Então, esses são alguns dos pontos chaves, assim, que às vezes eu fico até na dúvida. Nossa, será que é melhor votar esse projeto mesmo do jeito que está? Ou é melhor tentar começar do zero, postergar essa votação, melhorar essas regras? E aí tá uma grita. Quem está acompanhando isso de perto é isso, né? Teve as polêmicas recentes com Wagner Moura se posicionando, trazendo alguns desses aspectos para discussão. E depois Randolph Rodrigues, senador Randolph Rodrigues, fala: não, esse é o Congresso que está aí, vocês têm que entender que isso é o possível, tem que ficar feliz com o que temos, e o que temos é isso, e fiquem satisfeitos. Bem, eu acho que não é bem assim. Eu acho que as regras estão muito complicadas. Claro que é ótimo sair de regulamentação zero para ter alguma regulamentação, mas infelizmente as regras não estão nada favoráveis, né? A gente tem uma discussão de parte do Condecine ser usado para plataformas independentes. Então, essa é uma discussão também que isso já esteja na lei, que se dê alguma garantia de que parte dos recursos vão sustentar outras plataformas, né, para tentar evitar que o Brasil fique só com as grandes plataformas e que as pequenas, as independentes, vão à falência, né? Então, são alguns dos. Pelo que você conta, né, Dani, é um projeto que ainda favorece muito o elo mais forte, que é o elo, privilegia muito essas. Primeiro, tá achando muito pouco essas grandes plataformas, essas majors, assim. Segundo, favorecendo que elas continuem sendo gargalo, né? Porque elas, claro que elas vão optar pelas próprias produções, deixar tudo dentro, assim, representa para elas mais oportunidades de faturamento. E aí não amplia a visibilidade de filmes, né? Pode continuar rolando muita concentração, que é o que a gente já assiste. Né? E fica mais difícil mesmo, porque elas vão aumentando esse poder econômico com essas regras que favorecem, e com isso, quanto mais poder, mais a gente sabe, vai gerando essas assimetrias, né? Aqueles filmes, me parece ser um projeto que tem esse grande desafio, assim, ele não consegue resolver esse gargalo histórico, né? De uma produção muito diversificada que vai continuar tendo dificuldade de chegar, de conseguir o seu espaço, né? Assim, me parece um projeto que ainda mantém privilégio, né? É uma tristeza essa É, lógica. não, enfim, quando a gente fala da regulamentação, é pensar que tipo de retorno essas plataformas é, dão ao território onde elas estão chegando para expandir, enfim, seu mercado, né? Que tipo de retorno elas poderiam dar para o cinema brasileiro, sobretudo o cinema independente. E aí, quando a gente tem esses valores, enfim, muito mínimos, Dani até falou, né, dos 10% de filmes brasileiros dentro dos catálogos, ainda tem anos, eles ainda se estabelece que eles possam ter anos para atingir esse percentual de filmes dentro do catálogo, então é uma questão super processual. E é esse retorno, né, que se pode dar, esse retorno que a gente precisa, e que a gente está conversando aqui também, né, esse retorno de disponibilizar os filmes que são feitos no Brasil, de valorizar a produção própria brasileira, e, Uhum. enfim, na sua diversidade, né, na sua diversidade, não só naquilo que responde a um padrão de um streaming particular, mas enfim, que a produção brasileira possa ser vista, distribuída, pensada em esses ambientes virtuais do digital em sua diversidade, não atendendo só demandas de um certo mercado. Acho que é também defender a diversidade do nosso cinema, né? Porque a gente fala muito dos números e eles, enfim, no fim das contas, são mais importantes do que não sei nem se são mais importantes do que o conteúdo que está sendo feito em si. Mas, querendo ou não, essa concentração das plataformas também é uma concentração de um tipo de produção de imagem, de um tipo de produção de filme, de série. E acho que isso é algo que acaba ficando menos em discussão, mas também é muito relevante nesse sentido de defender mesmo uma variedade de coisas que possam ser feitas aqui e que esse retorno que essas plataformas poderiam dar ao cinema brasileiro só favorece, enfim, de modo interessante, favoreceriam essa diversificação, né? Mas enfim, está caminhando aí.
E a gente tem que batalhar para ter mais. A partilha tem que ser um pouco mais generosa para esses que precisam. A gente está falando aqui de uma plataforma como a Embalba Play que sobrevive e existe também em função de uma boa vontade de quem tem o filme, por exemplo, ceder gratuitamente um filme, porque a gente não tem recurso para licenciar, mas é claro que a gente gostaria de licenciar todos os filmes que estão ali. Né? Se houvesse esse investimento, se a lógica não fosse concentrar e favorecer e facilitar para quem já tem muito recurso, né? Deveria haver uma maneira de equilibrar melhor essa balança, para a gente poder, por exemplo, trabalhar com mais recursos para distribuir para esses realizadores. A gente adoraria, né? Poder pagar todo mundo que a gente convida para ter Cada filme filme lá. que entrasse, né? A gente teve, assim, alguns momentos, assim, com algum retorno, foi possível para A Lei multiplicar. Paulo Gustavo foi das Ótimo que partes todo mais filme que legais, né? entrasse na plataforma que recebesse pelo menos um valor inicial de Exato. entrada, ali, ou uma participação mensal, alguma coisa Isso. nesse E o sentido, né? olhar para o cinema independente exigiria exatamente isso. Foi uma das partes mais legais da Lei Paulo Gustavo, foi que havia no projeto a previsão de licenciamento de um número de filmes, não eram todos que a gente ia lançar, mas alguns, e a gente privilegiou, né, na escolha desses que a gente ia licenciar, justamente os realizadores que a gente sabe que ia ter menos chance de conseguir faturar com os seus próprios filmes, os realizadores indígenas, por exemplo, né, que raramente vão conseguir entrar num circuito comercial, porque estão num outro contexto mesmo, né? Então a gente batalhou muito para ser um momento de partilha, né? De pegar isso, mas era um recurso ainda, um cobertor pequeno para o tamanho da demanda. Deveria haver uma regulamentação que favorecesse esse elo, essa parte mais frágil, né? Essa é a nossa luta, né? No momento. Mas falando em desafios, que mais? Como é que estão os planos para o futuro? O que que vocês acham que está sendo o maior desafio agora da plataforma? Vocês que estão aí tocando o barco, né? Quero voltar, como é que eu volto? Me contem aí, gente. Como é que tá agora? O que que vocês estão vendo para frente, pela frente? É. Bem, a gente já conversou isso, né? Como acho que o desafio maior é a manutenção, né? Ela seguir continuando seu trabalho, crescendo, desenvolvendo, garantindo a sua continuidade, né? Então, porque é sempre isso, como a gente já colocou, a gente sempre foi muito dependente, de subsídios públicos, de editais, de políticas públicas, e não estamos vendo outro caminho. Assim, a gente está encarando que para uma plataforma que se propõe a ter boa parte do seu catálogo disponibilizado gratuitamente, esse talvez seja o melhor caminho mesmo, assim, porque aí vale citar, né? O Fábio estava falando um pouco dos números, a gente hoje tem um número de acessos mensais muito alto, mas esse acesso dá basicamente para os filmes gratuitos. Assim, os filmes que estão para locação, os números são baixíssimos, assim, é como se fosse uma pequena locadora de bairro, porque é raro um mês que a gente tem 100 locações, assim, o normal é 60, 80 locações, assim, então o valor arrecadado pela própria plataforma está longe de ser suficiente para sua manutenção básica, não paga nem a conta do Vimeo, né? Que hoje a gente já foi para uma conta bem alta do Vimeo, justamente pelo número de acessos, pelo volume de filmes e tal. Então, a gente tem esse desafio, a gente já cogitou, conversamos sobre se tornar uma plataforma de aluguel, como já falamos antes, achamos que não é o caso, tal. Então a gente entende muito que ela cumpre uma certa função pública e que é um projeto que faz sentido que seja mantido por editais públicos, por patrocínio, por subsídio, né? Inclusive, uma boa notícia, a gente conseguiu aprovar um projeto na Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Belo Horizonte para a manutenção da plataforma por um ano e agora estamos justamente no momento de tentar buscar um patrocínio para garantir que esse projeto aconteça e dê um gás para mais tempo na plataforma. Assim. Então, Poxa, esse é um pouco o desafio básico, mas claro que a gente pode, acho que é a hora também de falar de sonhos, de vontades, de coisas futuras que estão para além do beabá, né? Assim, já falamos um pouquinho dessa vontade de poder os filmes alugados ser o valor ser em real, facilitar a possibilidade de pagamento. Um outro projeto que a gente tem desde o início, assim, que e está ficando cada vez mais difícil de colocar em prática com o crescimento do número de filmes, é a plataforma ser bilíngue, né? Assim, a gente ter também pelo menos que a plataforma esteja toda em inglês, né? Tentar voltar também a todos os filmes para ver se realmente não tem nenhum que passou que teria a possibilidade ali de uma legenda em inglês, francês, espanhol, legendas disponíveis. O site está bilíngue, né? Acho que essa é outra vontade.
E uma terceira que eu colocaria é a facilidade de acesso. A gente tem um aplicativo de TV, poder ser facilmente acessado, não depender de estar num computador ou num telefone, mas você poder acessar também por um aplicativo de TV. Eu acho que isso ampliaria muito as possibilidades. Assim, é um desafio técnico e financeiro enorme, mas eu descreveria esses pontos como os que a gente tem num horizonte de vontade, de sonho futuro, né? Uhum. Mais sonhos por aí, gente? Vocês querem comentar mais alguma coisa? Fábio, Bárbara? Não, eu acho que é isso, sim. Eu acho que tem uma vontade também de crescimento até em termos de equipe, sabe? Assim, de que a gente tenha mais gente pensando, trocando e que isso não fique na mão de duas ou três pessoas, que é o que é hoje, já é há alguns anos, assim. E não no sentido de que ai, mas é no sentido de ter troca mesmo, é no sentido de ter mais gente pensando. Então foi isso que você falou, assim, quando a Bárbara entrou, ela vem de um lugar muito diferente do seu. Então isso traz, tipo, visões muito diferentes. Então seria bom a gente poder ter também, sei lá, pessoas que estejam em territórios dentro do Brasil diferentes, sabe? Assim, então, porque hoje, bem ou mal, a gente acaba ficando muito. Enfim, eu sou do Rio, vocês são de Minas, a Bárbara é de São Paulo, mas a gente acaba ficando muito nesse lugar. Então, acho que seria muito importante para a gente conseguir ter bracinhos, de certa forma, que cheguem em outros lugares, assim. Uhum, Porque é isso, né? Senão, não tem como a gente pensar em diversidade se a gente não pensa também nessa diversidade de olhar e nessa diversidade territorial, sabe? Então, eu uhum, acho que para mim isso seria uma coisa que é uma luta, assim, né? Que é, tipo, é, faz parte desses sonhos, vamos dizer assim. uhum. É que eu acho que tem muito a ver com algo que está em jogo aqui colocado desde sempre, que é como é que a gente pode ampliar o acesso das pessoas, ampliar o número de filmes, crescer, né? Fazer isso crescer, sem perder Sim, também uma preocupação desde o início, né? Sem nos submeter a regras ou lógicas que vão ser excludentes também, né? Mantendo esse caráter independente, essa atenção sim, aos filmes independentes, isso é muito legal, né? Que a gente sempre teve, né? Eu lembro da Bárbara e eu, a gente trabalhando muito também, pensando assim, em autorias que não chegam no cinema comercial. O cinema pode ser um espaço muito masculino, muito heteronormativo, e a gente falava assim, não, então vamos buscar filmes de mulheres, filmes indígenas, filmes LGBTQIA+. Essa diversidade, ela depende muito de um olhar político, né, para conseguir se sustentar, porque não é assim que a gente sabe que o mercado funciona, né? Então é um desafio mesmo de conseguir crescer sem precisar perder, digamos, essa identidade que está lá desde o começo, né? De fazer uma coisa. E também, assim, qual é a função social da plataforma, sabe? Porque às vezes a Sim. gente tem coisas na nossa cabeça, ideias na nossa cabeça, que às vezes uma pessoa que está lá num outro território, lá num outro lugar, ela tem uma Uhum, necessidade que a gente nunca nem passa pela nossa cabeça. Então, assim, pensar isso também é a partir dessas trocas, sabe? Então, tipo, mesmo eu e Dani, por exemplo, a gente troca muito, né, Dani, nesse lugar, assim, de se questiona, assim, mas eu acho isso, mas você acha aquilo, mas não sei o quê, e como é que a gente faz? Então, quanto mais gente agregando, mais a gente tem a possibilidade de fato, atingir as necessidades diferentes, sei lá, não de cada pessoa individual, mas assim, de grupos ou de espaços ou de momentos, né? Porque também tem isso, assim, às vezes tem momentos da história, do espaço-tempo, de certa forma, que pedem coisas diferentes. uhum, Então, acho que é um pouco isso, assim. uhum. Se manter atento, né, ao seu tempo, aos desafios do seu tempo. Mas acho que esse desafio da diversidade, principalmente na parte curatorial, é fundamental, né? Aquilo que a gente está descrevendo. Inicialmente foi um trabalho que eu fiz a partir do meu trabalho como curador, programador, mas nesse momento de lançamento da plataforma, como a gente teve esse recurso para da Aldir Blanc para uma amostra, né? Foi isso. Já convidamos vários curadores, programadores, propondo que cada um fizesse uma programação com um pouco dessa preocupação de diversificar os olhares, né? Uhum, Hoje é isso. Hoje a gente não tem condição de ter mais que uma pessoa fazendo curadoria. Tá a Bárbara sozinha nesse momento, mas a vontade é essa, né? A gente entende que um processo legal de curadoria e programação para a plataforma envolve um time, não é uma pessoa, ok? Pode ter uma pessoa coordenando esse trabalho, mas tem que ter uma diversidade de olhares para porque isso só vai trazer coisas positivas, assim, né? Vai ser fundamental para o que a gente quer, para o que a gente pensa da plataforma.
Mas vai dar certo, né? Já conseguimos aprovar aí um projeto na lei municipal, vamos seguir nessa luta. É, Bárbara, você quer comentar mais algum desafio específico de curadoria? Ver esse tanto de filme, é cada vez mais gente pedindo para assistir. Como é que é para você? Não, eu só ia comentar também que eu sinto que é isso. Tô nessa posição da curadoria, mas tô sempre conversando com o Dani, sempre conversando com o Fábio. A gente tá sempre trocando. O Dani vê uma coisa no festival, me manda, fala, Bárbara, dá uma olhada nisso, que eu vi muito legal. Aí, sei lá, Fábio conhece o realizador, que eu tô entrando em contato, que eu acho que mesmo assim, funciona tudo como um time. O que eu quero dizer, a curadoria, ela tá nessa ponta de organização, de um direcionamento, de um olhar lançado aos filmes, mas que tá sempre em interlocução com todo o grupo, assim. Só queria Uhum. chamar atenção para isso, que não de como a gente funciona juntos, né? Enfim, tem essa proximidade também entre a equipe, enquanto um trabalho de proximidade que funciona junto, não funcionaria se não houvesse essa proximidade mesmo. Eu Aqui acho é que ela equipe, é né, gente? Eu nem sei, eu que valiosíssima. é uma Cacá, equipe tão boa, gente, que eu parei o projeto é, da Lei Paulo Gustavo já se encerrou e eu, né, formalmente não, mas Não, eu o não saí do projeto grupo ainda do não se encerrou. WhatsApp. É. Vale falar que o projeto a gente ainda conseguiu esticar um pouco os recursos, ainda estão Tá em funcionando, ainda com atividade resquícios do da Paulo Paulo Gustavo. Gustavo, pois Inclusive, já é. como fala final, assim, quero reforçar agradecimentos, falar da importância de políticas públicas para a cultura. Eu acho que isso é fundamental, né? A cultura às vezes é muito atacada pela questão de usar recursos públicos, quando, na verdade, eu vejo a cultura como uma área fundamental, como educação, saúde, como uma das áreas que o governo precisa de dedicar não só atenção, mas atenção e recursos, né? E, na verdade, a gente tem subsídios públicos para a indústria automobilística, para o agronegócio, para várias áreas. Então, acho que isso para a cultura é muito importante. E a Lei Paulo Gustavo foi fundamental, assim, veio num momento ali pós-pandemia, onde o setor cultural estava muito desestruturado, carente de recursos também. E foi não só para a Embaúba Play, mas para viabilização de muitos projetos. Claro que, como toda lei, como todo edital, teve suas falhas, coisas que poderiam ser melhores, coisas que foram melhores, coisas que foram piores, mas essa injeção de recursos foi fundamental e para Embaúba Play foi uma diferença crucial assim na trajetória da plataforma, né? Então, queria só reforçar isso, assim, esses agradecimentos à Lei Paulo Gustavo e por meio do governo de Minas que viabilizou esse trabalho nesse período, que essa nossa conversa aqui, que vai ser publicada, de certa forma, é um fechamento desse ciclo, né? Uhum. Alguém quer complementar, gente? Fábio ou Bárbara, tem algumas considerações finais? Como é que vocês estão aí? Ah, eu acho só que é isso, porque no fundo também, enfim, é uma coisa um pouco batida, mas a gente acaba virando uma grande família, sabe? Assim, do tipo, sei lá. Não, é porque eu acho que é meio batido, mas acaba sendo isso, sabe? Assim, sei lá, eu e a Bárbara, a gente já tá pensando nos projetos, eu já fiz projeto com a Kaká, Dani, a gente tá sempre pensando em outras coisas, já fez outras coisas em parceria, enfim, eu acho que acaba virando um lugar também que é de encontro mesmo, sabe? Assim, muito virtual, porque cada um tá num canto, mas acaba que. Mas é esse lugar também de pensamento, né? Assim, de criação, tipo tanto de curadorias da plataforma, mas de fora. Então, acho que tem. Isso eu acho muito legal, assim, e eu acho que é um lugar que é raro, assim, mas todo mundo se sente bem, sabe? Assim, tá todo mundo sempre feliz de se encontrar, de conversar, de falar. E, infelizmente, isso não é tão rotineiro, assim. E eu acho isso muito legal. Eu queria, tipo, agradecer vocês também por isso. Hum. eu só queria agradecer também. É um ambiente de trabalho muito feliz, de muitas trocas, muitos aprendizados para mim, assim. E eu acho assim que também é isso, é uma plataforma independente, então os vínculos que a gente precisa criar para sustentar isso precisam ser assim, né? Colaborativos e de uma atenção, um cuidado uns com os outros, de uma valorização dos olhares diferentes entre a gente, e ao mesmo tempo tentar tocar juntos esse projeto com o mesmo desejo, assim, e acho que a gente faz isso de um jeito que, enfim.
para mim parece muito interessante e agradecer. Maravilha. É, no Queria fundo, também só fazer alguns agradecimentos que eu não fiz. Eu acho que tem algumas pessoas, empresas que é importante citar e valorizar aqui nesse momento, que são fundamentais para o projeto, né? Então, primeiro, agradecer a vocês, equipe direta aí da Embaúba Play, mas tem a equipe da Embaúba Filmes que também acaba dando suporte, participando e ajudando em várias coisas, né? Então, a Kelly, que está comigo desde o início na Embaúba e que é uma pessoa super importante aí nos bastidores, na parte administrativa, financeira, E né? um detalhe rapidinho, a Kelly participou da força-tarefa dos 400 filmes no início, assim, tipo, que era eu, Dani e Kelly, assim, montando as páginas loucamente dos 400 filmes. Então a Kelly realmente, ela foi desse momento, assim, dessa loucura inicial. É. E hoje tem também na equipe da Embaúba o Rodrigo Camargos, o Matheus Antunes e a Caru. Então, são muito importantes também. E tem duas empresas que a gente tem que falar, que é a Sem Rumo. Sem Rumo é a empresa finalizadora que hoje cuida de toda a parte técnica de cópias, uploads e tal. É uma super parceira da Embaúba e parceira desse projeto. E a Cine Comunicação, que é a empresa que cuida aí das nossas redes sociais, assessoria de imprensa, então. E falar também, a gente citou o designer que fez o trabalho inicial, foi o Felipe Turquete, que foi um designer que fez um trabalho importantíssimo, assim, que foi isso, ele foi web designer, né? Ele cuidou das duas partes, claro, eu e o Fábio ali muito juntos nesse processo, mas é uma pessoa que a gente tem que citar aí também como tendo sido muito importante aí nesse processo, né? Espero não ter me esquecido de ninguém, né? Nossos patrocinadores, mantenedores, as pessoas colaboradoras. E claro, quem topa ceder os filmes, está com os filmes com a gente, assim. Então, as realizadores, produtores, diretores, as outras distribuidoras que são parceiras aí, né? Então, fazer também esse momento final, acho que é importante agradecer a toda essa galera e principalmente a quem assiste os filmes, né? Acho que a plataforma só existe por causa também dos acessos. Então, quem acompanha o trabalho, está aí vendo, assistindo os filmes, isso é fundamental, né? O trabalho está aí para isso. Então, estender esse agradecimento a todo mundo que está acompanhando e vendo os filmes também. É maravilha. isso. Muito bom terminar assim, chamando a força do coletivo. Acho que é isso que a gente está falando. Cinema, a gente sabe que é um negócio difícil de fazer, de exibir, de preservar. E se a gente não se junta nesse esforço coletivo mútuo, não tem jeito. Então, bom que a gente também está mostrando o quanto que é muita gente envolvida para um projeto desse estar no ar. Convidar quem está assistindo essa conversa, gente. A ideia aqui era a gente apresentar mesmo, né, um pouco da história da Embaúba Play e as questões que estão envolvidas na sua principal atividade, que é essa de disponibilizar os filmes online e esses trabalhos curatoriais, mas convidar todo mundo a continuar acompanhando o trabalho dela. O Dani falou das redes sociais, a gente tem essa empresa maravilhosa de comunicação nos apoiando para manter os lançamentos, né, pra divulgar. Então, a gente vai deixar na descrição desse vídeo tanto o endereço para o site da Embaúba Play, quanto os endereços das nossas redes sociais, do Instagram, para quem quiser seguir. É uma conta que tem Embaúba Filmes e Play juntos, né? É a conta Embaúba lá no Instagram, mas que está sempre divulgando tanto os lançamentos em cinema da Embaúba Filmes, quanto os lançamentos semanais, os que acontecem, né? O que acontece na Play também. Então, convidar todo mundo a continuar com a gente, assistir, conhecer. Tem contato no site para quem quiser conversar com a gente, com a curadoria, com a coordenação, quiser propor coisas. Acho que a nossa grande tarefa é entender que o cinema vai continuar se a gente estiver juntos, coletivamente e desejando, né? Acho que no fundo, nessa conversa, dá para ver o quanto todo mundo aqui quer que isso aconteça. E o desejo é uma força imparável. A gente vai continuar enquanto houver forças, a gente vai continuar aqui lutando para que o cinema brasileiro consiga existir, ser visto, né? E produzido e distribuído e visto por mais gente. Muito bom, pessoal. Queria agradecer também a oportunidade de estar aqui de novo com vocês, essa equipe querida, nessa conversa. Agradecer muito a Bruna por tornar essa conversa também mais acessível pela tradução para Libras. Valeu demais, Bruno. Obrigada demais, Bruna. E ficamos por aqui, gente. É isso? Podemos nos despedir? É isso. Acredito Siga que a gente, vamos sim. deixar os links todos aqui na descrição. É só continuar, olhar lá direitinho para continuar em contato com a gente. E a gente segue aí lutando pelo cinema brasileiro. Conversa a gente está gravando no dia 23 de dezembro de Boa. 2025.
Vai entrar no ar Isso. aí em breve, mas é bom Quase deixar isso. Natal, então Feliz Natal para quem vir ainda. Se não, espero que tenha sido um ótimo Bom, Natal Um ótimo e um ótimo virada ano de novo. ano. É, Bons ciclos, né, Maravilha. gente? Bons ciclos. Pode ser que alguém assista isso sim. aqui no Natal do ano que vem. Então, É, que os ciclos sejam sempre, né, benéficos para todo mundo, que a gente consiga ir na direção dos nossos sonhos e vencer esses desafios todos, né? Maravilha. isso. valeu, gente. Tchau, Valeu, gente. gente. Obrigada, pessoal. Até. Até.